tudo bem? Continuação aqui é do terceiro vídeo em relação se o dízimo é para o cristão, e hoje nós vamos contextualizar o livro de Malaquias, beleza? E eu vou ler aqui depois o versículo 10 do capítulo 3, mas antes, para vocês entenderem, existe aqui um erro de interpretação, ou talvez até mesmo pela pessoa que está pregando, ensinando essa questão do dízimo, está coagindo as pessoas em relação a ser ladrão ou não, como está aqui no texto, no versículo 10, mas eles não entendem o contexto. Se entende, eles não estão sendo verdadeiros em explicar realmente o contexto de Malaquias, do livro de Malaquias. Se você quer realmente entender o que está se tratando nesse capítulo 13 aqui de Malaquias, você tem que ler o capítulo 2, ou melhor, ler até o livro todo de Malaquias. Então, vamos lá, qual era o contexto de Malaquias? Para vocês entenderem. O contexto de Malaquias era o contexto que o povo estava vindo do cativeiro, entendeu? Lá do Império Babilônico. E depois o medo persa invadiu a Babilônia e o dominou o mundo. Então veio o primeiro lote de judeus cativos sob o controle de Zorobabel. E nesse primeiro grupo de judeus que saiu da Babilônia, veio junto o desejo de reerguer o templo que havia sido destruído. Ou seja, eles saíram da Babilônia já pensando em reconstruir o templo. Então, começaram a fazer doações de recursos para que isso pudesse se tornar realidade. E os sacerdotes, que eram feiticeiros, adúlteros, mentirosos, você já vê lá o contexto, né? Que roubavam o trabalhador e a viúva e o órfão, estavam desviando dinheiro, isto é muito antigo, né? Desde a época de Acã lá, ok? Então, o povo continuava sincero, doando, desejando a reconstrução do templo, e eles desviando. Aí Deus diz: vocês estão me roubando, ok? Eu vou ler aqui o versículo 10, para vocês verem. Então, o contexto de Malaquias é o contexto para os sacerdotes, para a liderança religiosa, que estava roubando esse dinheiro, esses valores arrecadados pelo povo, que era entregue ali ao sacerdote, entendeu? Para a reconstrução do templo. Porque vocês sabem aqui, meus senhores, que o templo, ele foi destruído pelo rei chamado Nabucodonosor. Acho que foi 556, se eu não estou enganado aqui, ok? Pelo Império Babilônico, ok? Pelo rei Nabucodonosor, ok? Foi destruído. Eles foram levados para a Babilônia, cativo. Ficaram ali cativeiro, 70 anos de cativeiro. E aí quando eles retornam novamente, eles vieram com esse desejo, começaram então a fazer arrecadações e assim por diante. Aí você vai ler em Malaquias 3:10, aquela palavra que os pastores pregam: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, vamos começar por aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Uma vez que você entende que o contexto, que eles estão vindo do cativeiro, perderam o tempo, 70 anos de escravidão, e voltam agora para reconstruir tanto o templo como os muros de Jerusalém, aí você vai ver Neemias, Ageu e Malaquias, três profetas contemporâneos, retornando ali do cativeiro, entendeu? Zorobabel foi incumbido de reconstruir o templo. E aí eles começaram então a fazer essa arrecadação, e aí os sacerdotes começaram então a roubar dessas viúvas, né, dessas doações, assim por diante. Foi por isso que esse contexto do livro de Malaquias é uma dura punição para eles. É claro que envolvia também envolvia a nação, porque muitos entraram na corrupção. Por isso que fala aqui de chuva, de gafanhoto, né, o devorador e assim por diante. Está relacionado à lavoura, à agricultura. Porque se não chovesse, eles não tinham colheita. Não tendo colheita, eles não tinham dinheiro. Eles passavam fome, não tinham riqueza, não tinha prosperidade. Porque naquela época o meio de subsistência era a agricultura.
Era lavoura. Então, se não tivesse chuva, então não tinha nada. Ou se houvesse uma praga, acabava com tudo. Então, tanto a bênção como a maldição estava relacionada a essa fidelidade, entendeu? E essa infidelidade da liderança de Jerusalém naquela época, ok? Então, esse foi o contexto. Note bem que o texto fala assim, ó, em que trazei todos os dias uma casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro naquela época, pessoal, era um quarto, era um local onde era armazenado todos os cereais, todos os produtos da terra, e que ali depois era distribuído, né, com a tribo de Levi e assim por diante, entendeu? É para o sustento. Agora, na casa do Senhor, na casa do tesouro, não é o prédio da igreja, não é a secretaria da igreja, entendeu? Não é o banco da igreja, ok, pessoal? Tem que entender isso. Não é o templo físico, não é o templo feito por mão de homens, entendeu? A casa do tesouro era câmaras que eram feitas para guardar o mantimento. Então isso é importante. Por isso que surgiu essas pregações, né? Faça prova do Senhor, né? Querendo até me mandar na pessoa de Deus. Não, olha, eu entreguei o dízimo, tal, vou fazer prova de Deus. Tem aqueles que colocam Deus na parede, pessoal. Uma coisa que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para ele, porque ele entregou o dízimo na base de troca. Nunca foi esse pensamento. O dízimo nunca é na base de troca. O dízimo tem a ver com fidelidade, com coração, entendeu? Tem a ver com unidade, tem a ver com amor, com o próximo, etc, etc. Entenda isso, pessoal, porque é muito importante entender isso, entendeu? Então, não adianta nada condenar, às vezes, o sistema católico, que tem um crucifixo pendurado na parede, se você também coloca Deus na parede. É a mesma coisa. Aí o texto fala, se eu não vos abrir uma janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Entendeu? A expressão abrir a janela dos céus quer dizer chuva, para continuar a precisar, entendeu, pessoal? É interessante. Abrir a janela dos céus aqui quer dizer chuva. Se Deus não abrisse a janela dos céus, não chovesse, eles não tinham colheita, entendeu? E esse devorador aqui, pessoal, não é o diabo. O devorador, no contexto aqui do capítulo 3, e em diante, o devorador não é a figura do diabo como as pessoas ensinam, como a liderança ensina. Não é demônio, não é diabo não que vai entrar nas suas finanças e vai acabar com tudo. Não, esse é o contexto para Israel, no contexto de Israel. Tem a ver com chuva, tem a ver com a janela dos céus, né, chuva dos céus. Esse devorador aqui fala dos gafanhotos, fala das pragas. Não tem nada a ver com o diabo, nem com o demônio. Entendeu? Como é que eles conseguem amedrontar, coagir as pessoas com essas pregações, com essas situações que nem existe. Então, pessoal, abra os olhos, presta atenção. Entendeu? Então, isso é uma figura de linguagem. Quando você vê lá, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril. Fruto, terra, entendeu? Isso é uma figura de linguagem. Por quê? Porque isso aponta realmente para o lado literal. Ou seja, se houvesse praga, se houvesse gafanhoto, se houvesse essas coisas todas, ia destruir a plantação deles, entendeu? Por isso que vocês têm que observar bastante, tem que conhecer o contexto. O contexto de Malaquias é o contexto que os sacerdotes estavam roubando, estavam extorquindo todas as doações, entendeu? E o dinheiro que estava sendo ali investido para a construção do templo de Zorobabel. Beleza, pessoal? Eu espero ter respondido, então, essa parte para vocês entenderem perfeitamente que é muito sério essa questão aí, né? Então, o devorador, o que é o devorador, né? É aquele mesmo cidadão que está presente nos profetas menores. Por exemplo, o livro de Joel, capítulo 1, que fala dos gafanhotos. E são esses insetos que destroem a plantação. São esses o devorador, ok? Então, não é como eles falam na pregação lá, que é um demônio, que é o diabo que está atacando as suas finanças, que você está na miséria, que gerou a falência, porque você foi infiel no dízimo, na entrega do dízimo. Não, pessoal, tá errado, tá tudo errado. Essa é a verdade, esse é o contexto. Lê bem, os profetas, olha, lê Ageu,
Malaquias, Neemias, Esdras, é tudo dentro desse contexto aqui, voltando do cativeiro de 70 anos da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém, do muro e também do templo, que aí entra no caso do Zorobabel. E aí houve então esse desejo do povo, essa manifestação do coração do povo. E aí a palavra de Deus vem advertindo esta liderança, os sacerdotes. E aí, se quer aplicar isso para os dias de hoje, cuidado você também que é líder, que é sacerdote, está incluído nessas situação também. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês com esse contexto aqui de Malaquias 3:10, ok? Expliquei para vocês aqui o contexto e o próximo vídeo aí eu vou explicar no contexto de Jesus ali no Novo Testamento, aonde termina o Novo Testamento e aonde começa, onde termina o Velho Testamento e onde começa o Novo Testamento. E a transição da velha para a nova aliança, e por que Jesus falou do dízimo ali, dos fariseus ali, nessa questão que muitos também se baseiam no Novo Testamento ali. Entendeu, pessoal? Um abraço, fui!